Vou tentar ser rápido nesse vídeo. A gente sabe que o comunismo é um tema um tanto quanto polêmico, né? Tem gente que defende com um fervor e tem gente que ataca com o mesmo fervor, se não mais ainda, com mais violência ainda. Mas tem uma coisa curiosa sobre a visão que a oposição ao comunismo ou a oposição à esquerda geralmente tem a respeito do comunismo. Pelo menos é uma impressão muito forte que eu tenho sobre a visão deles. Eu tenho essa impressão de que o comunismo é visto como uma coisa que vem para destruir o capitalismo. O comunismo seria essa coisa que, vai destruir tudo. Tá falando ali sobre o fim da propriedade privada, então quer acabar com tudo e quer fazer a gente voltar para a Idade da Pedra. Muitas vezes, os comentários, às vezes eu até recebi alguns comentários em alguns vídeos aqui, alguns shorts, comentários que parecem estar pautados nessa tese de que o comunismo é uma coisa que vem para acabar com tudo que o capitalismo proporcionou. E também eu vejo muita defesa do capitalismo, muito argumento favorável ao capitalismo, nesse sentido de que, olha só quantas coisas que o capitalismo nos proporcionou, olha só todo esse avanço tecnológico, todo esse avanço da produtividade, toda essa produção de riquezas, de bens materiais, tudo isso graças ao capitalismo, tudo isso graças à implementação do capitalismo. E em cima disso aproveitam para apontar o dedo para o comunismo e falar, olha só, é no capitalismo que existem todas essas coisas. O comunismo não poderia proporcionar tudo isso porque o comunismo não tem toda essa estrutura aqui do capitalismo. O capitalismo é maravilhoso, então vamos ficar com ele. Muitos dos argumentos que eu vejo por aí, principalmente na internet, se resumem nesse tipo de discurso. E aí o que eu tenho para falar para vocês é, sim, o Marx concordaria com vocês. Concordaria com quem? Concordaria com quem está falando que o capitalismo que providenciou todo esse avanço tecnológico, toda essa coisa, toda essa produção. O Marx não discordaria, o Marx não discordou que o capitalismo proporcionou um avanço da tecnologia, um avanço da produção. O Marx não discordou disso, pelo contrário, ele apontou isso, ele apontou para essas certas características do capitalismo, do sistema capitalista, de desenvolvimento da tecnologia, de desenvolvimento da produtividade, etc. E não só apontou, como o Marx não estava interessado em destruir tudo isso. O Marx não estava falando que a gente precisa de uma nova sociedade que elimine todos os meios de produção para que a gente não precise mais ter esse cenário de exploração de uma classe pela outra. Está longe, muito longe do que o Marx estava falando. Então o Marx não está nem um pouco interessado em destruir tudo que o capitalismo construiu. Não está. Você sabia disso? Você sabia que o Marx não é, assim, uma coisa tão avessa, assim, quero destruir tudo isso? Por acaso você sabia disso ou você achava que ele era o piradão que só quer acabar com tudo que o capitalismo construiu? E isso é uma coisa muito interessante de pautar, porque quando o Marx vem falando sobre comunismo, quando Marx vem falando sobre os problemas do capitalismo e a necessidade de construir uma sociedade que possa superar esses problemas, a gente deveria muito prestar atenção nesse tipo de vocabulário, nesse tipo de palavra que a gente encontra na descrição das teses do Marx, que é esse vocabulário de superação. E o comunismo ele até poderia ser visto como a superação do capitalismo, não a destruição. Por que eu estou falando isso? Porque, em resumo, os pontos que eu vejo as pessoas colocando, trazendo para defender o capitalismo e condenar o comunismo, são pontos que basicamente estão tratando o comunismo como um movimento de destruição do capitalismo. Enquanto, em tese, o comunismo seria um movimento de superação do capitalismo. Para Marx, na visão do Marx, não seria de interesse nenhum a gente simplesmente abrir mão de tudo que já foi feito, de tudo que já foi construído e começar do zero. Isso nenhum sentido, não tem nenhum sentido. O Marx, quando ele vai falar de a superação do capitalismo, a construção de uma sociedade que supere os problemas do capitalismo, é também sobre a construção de uma sociedade a partir de todo o desenvolvimento tecnológico e de produção proporcionado pelo sistema capitalista. No sentido de superação do capitalismo, existe muito esse ponto de que não é destruir tudo e jogar tudo fora.
Não, isso seria loucura. A gente quer, na verdade, aproveitar tudo que tem de bom, tudo que foi proporcionado por esse sistema. Então, de fato, existe esse reconhecimento. Ó. O capitalismo proporcionou todo esse avanço, todo esse desenvolvimento. Proporcionou, é verdade, palmas, e vamos pegar todo esse avanço e aproveitar esse avanço. A gente não quer destruir. Por que a gente ia querer destruir? A gente vai querer aproveitar todo esse avanço. Aí, frente a essa perspectiva, a gente pode retornar aos pontos iniciais aqui, que eram tanto pontos de acusação do comunismo quanto pontos de defesa do capitalismo. A acusação mais típica do comunismo é essa acusação de que o comunismo vai ser uma coisa que vai tirar todo o avanço que o capitalismo proporcionou. Já cai por terra, porque não existe essa questão de vamos negar tudo que já foi feito e construir tudo do zero, diferente. Não. Existe uma questão de vamos aproveitar o que foi feito, vamos aproveitar todo o avanço e justamente vamos construir uma sociedade melhor utilizando de todo o avanço tecnológico que a gente teve até aqui. Esse tipo de acusação contra o comunismo não faz sentido. Então, se você quiser argumentar contra o comunismo, não argumente no sentido de que ele vai ser um retrocesso, porque ele é justamente a proposta de superação, a proposta de ir além. Então, se você argumentava contra o comunismo nesse sentido, vai rever seus argumentos, vai encontrar outros argumentos, porque esse aqui, você não está falando sobre o comunismo, você não está atacando o comunismo, sinto informar. E no outro lado, a gente tinha lá o ponto lá de defesas do capitalismo, falando, o capitalismo fez isso, fez aquilo, desenvolveu isso, desenvolveu aquilo, proporcionou todo esse avanço. Tá bom, desenvolveu mesmo, é verdade. Mas isso é motivo para a gente agarrar o capitalismo em todos os seus problemas e defender ele até a morte? Por que existiria toda essa relutância em defender um sistema que sim proporcionou algumas coisas, mas a custo de muitos outros problemas, muitas outras situações desastrosas e que continua trazendo muitas situações problemáticas? Por que defender um sistema que continua sendo nocivo, continua sendo violento, sendo que criticar esse sistema ou querer propor uma coisa nova não significa querer abrir mão de todas as vantagens, os benefícios que ele, de uma forma ou de outra, conseguir proporcionar? Por que fazer esse tipo de defesa tão cega, tão tola, tão ingênua? Por quê? Se a gente desconstruir um pouco mais, fica até ilógico pautar essa defesa, porque é basicamente falar assim, não quero avançar, não quero conversar sobre uma possível superação de problemas do sistema atual. O sistema atual trouxe benefícios para a humanidade, então não quero nem conversar sobre superar esse sistema, não quero conversar sobre os problemas dele, sobre a superação desses problemas. Por que raios a gente teria essa resistência de buscar uma superação, buscar um ir além, buscar um fazer melhor? Por quê? Aí então a gente acaba de evidenciar o quão frágil é essa base que tenta defender o sistema capitalista apenas apontando para os benefícios que ele trouxe. Tá bom, tá certo, trouxe benefícios a custo de uma tragédia humanitária, mas trouxe benefícios, é verdade. Mas por que isso deveria justificar a nossa inércia, a nossa vontade de ficar parado e nossa vontade de não tentar fazer algo melhor, não tentar melhorar essa sociedade? Por quê? Então, se você tenta defender o capitalismo a partir disso, a partir dessa questão de ele proporcionou benefícios para a gente, essa defesa também é um tanto quanto furada. Então, reveja seus argumentos, reveja o porquê você está querendo, de fato, defender o capitalismo e, de fato, protesta tanto contra uma possibilidade de conversar sobre uma superação, sobre um avanço, sobre uma melhoria, sobre um aprimoramento, tá bom? No fim das contas, quando a gente esclarece um pouco esses pontos, o Marx parece um senhor muito mais sensato, não é mesmo? Basicamente, ele é um cara que está analisando a sociedade, apontando problemas críticos, sérios dela, e está querendo falar, olha, é isso que a gente tem, o que a gente pode fazer de melhor? Olha só que sensatez. Que sensatez. Se a gente apresenta Marx a partir desse ponto de vista, é muito difícil você simplesmente discordar do intuito que o Marx está propondo. Você pode discordar da análise dele, você pode discordar da argumentação dele, você pode discordar da opinião dele, você pode discordar de alguma outra coisa. Mas desse intuito que ele tem, discutir problemas da sociedade, criticar problemas da sociedade, no intuito de descobrir se existem
formas de superar esses problemas, é muito difícil você se colocar contra esse tipo de postura. Então, né, minha gente, vamos com calma nesses assuntos aí, vamos realmente saber sobre o que está sendo debatido. Mas, espero que você tenha gostado desse vídeo, eu vou ficando por aqui e espero você em um próximo vídeo. Até mais!